Estamos online. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil, pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas lives, a 17ª live do projeto Múltiplos Saberes. Eu sou o professor Alan Fernandes, eu sou licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela FEUC. Gostaria de lembrar a vocês que, assim como as demais lives que nós já fizemos até então, todas já estão disponíveis no canal do YouTube e esta de hoje estará a partir de amanhã disponível também. Não deixem de ir lá se inscrever no nosso canal Projeto Múltiplos Saberes no YouTube. Cliquem no sininho para receberem as notificações, dá like lá, tá bom? Para que a gente possa sempre manter o nosso canal ativo, tá bom? É isso, né? Bom, gente, e hoje nós temos aqui o prazer de receber o professor Fabrício Ferreira de Medeiros, né, que é professor dos cursos de pós-graduação da FEUC, professor da graduação também da FEUC, e mestrando, né, pelo programa de pós-graduação em comunicação da UF, com uma temática super bacana, porque a gente, além de conhecer as esquerdas, a gente também precisa conhecer as direitas, né, as construções de direitas do nosso país. E o Fabrício traz para a gente hoje aqui, o professor Fabrício traz para a gente a temática, né, o Carlos Lacerda, entre trajetória e memória. Fabrício, boa noite, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. E que temática interessante, né? A gente estava conversando em off, e é bacana a gente pensar como é que o Carlos Lacerda foi tendo uma trajetória política e praticamente ele muda da água para o vinho, né? E aí, quando eu vi a tua temática, eu falei, caramba, bem interessante. Vamos ver o que tem das trajetórias aí do Carlos Lacerda para a gente. Opa, com certeza. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Alan. Obrigado primeiro pelo convite, né, de participar desse projeto super lindo que vocês fundaram. Eu acompanho desde as primeiras lives que vocês fizeram. É muito bacana a iniciativa de vocês de poder abrir um pouquinho os muros da academia e aproximar essas discussões que muitas das vezes ficam restritas ao espaço acadêmico, universitário, de públicos mais amplos. Então, acho que é muito bacana o que vocês estão fazendo. E sobre o tema, sobre a trajetória, a memória do Carlos Lacerda, de fato é um tema, não é um tema polêmico, né, como a gente estava conversando antes, mas é um tema bem interessante que permite a gente pensar também em outras questões paralelas, como as ambiguidades do liberalismo no Brasil, como também a relação da imprensa com o campo político. Então, acho que é uma discussão que dá para a gente ampliar e pensar em outras coisas. E aí, como é que eu já posso começar? Fique à vontade. E aí a gente vai intervindo, dialogando, trocando ideias. Mas, normalmente, Fabrício, você pode fazer a tua explanação aí tranquilo, meia hora, 40 minutos, e depois a gente vai fazendo algum apontamento. Se for necessário, o Alan dá levantadinha de mão, e aí a gente consegue fazer qualquer apontamento no decorrer da sua fala. Não, beleza. Eu vou tentar ser breve, não passar de 30 minutos, justamente para a gente se dedicar mais ao debate, que eu acho que é a parte mais dinâmica, né, da live. Minha fala tem basicamente dois objetivos. O principal é falar sobre a pesquisa que eu venho realizando lá no PPG-Com da UF, na condição de dissertação de mestrado, e também, relacionado a isso, colocar alguns temas e problemas relacionados à trajetória e à memória do Carlos Lacerda, e, como eu falei antes, relativos também à relação da imprensa com o campo político brasileiro. Mas, antes de falar do tema em si, eu queria falar como que eu cheguei a esse tema, né? Como que eu descobri esse objeto de pesquisa.
Quando eu entrei no PPG-Com, eu vinha do mestrado em História Política da UERJ, que eu não cheguei a concluir, portanto, eu não coloquei no meu currículo Lattes, eu interrompi ele antes de qualificar a dissertação, e eu já estudava imprensa, né? Eu já estudava imprensa desde a graduação. E aí, quando eu entrei no PPG-Com, no início de 2019, eu tinha um projeto sobre o jornal o Globo, particularmente sobre as perspectivas que esse jornal tinha a respeito das reformas eleitoral e agrária, no início da década de 60. Já no início do curso, eu mudei esse tema, aí eu comecei a pesquisar 2 jornais de esquerda, no mesmo período histórico. Eu estava pesquisando Novos Rumos, que era o jornal oficial do PCB, o único meio, né, de divulgação oficial das ideias do partido, e também o Semanário, que era um jornal de viés nacionalista. Só que aí, conversando com o meu orientador, o Marco Roxo, a gente percebeu que esse tema ele já estava um pouquinho desgastado, e pensando na conjuntura que a gente vive, seria mais interessante pesquisar o Carlos Lacerda. E aí ele propôs que eu pensasse no populismo como um instrumento de comunicação política, né? Como uma forma com a qual os políticos usam para se comunicar com seu eleitorado. Aí eu comecei a fazer uma série de leituras, digamos assim, partindo quase que do zero para fazer isso, e aos poucos eu fui percebendo que tinha um tema que, na verdade, era mais importante do que o populismo em si, que era a memória que os jornalistas construíram a respeito da trajetória do Carlos Lacerda, né? E aí, de certa maneira, eu me reencontrei, né? Eu já pesquisava a relação da imprensa com o campo político, e aí, nesse momento, eu percebi que eu poderia associar algo que eu já vinha pesquisando com a trajetória do Carlos Lacerda. E aí foi justamente que surgiu um problema, que é o problema central da minha pesquisa, que é de que maneira a gente pode associar a memória jornalística sobre o Carlos Lacerda com o compromisso político da imprensa no Brasil, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão mais para frente, mas logo de cara eu acho que a gente precisa ter isso em mente, né? A relação dessa memória sobre o Carlos Lacerda com o compromisso político da imprensa. Eu vou fazer uma breve explanação sobre o Carlos Lacerda, né? Principalmente para a gente apresentar, digamos assim, esse personagem para quem está nos assistindo, e depois eu fazer mais algumas considerações. O Carlos Lacerda é um político já falecido, né? Faleceu em maio de 77, um político muito conhecido como demolidor de presidente, dada a fúria que ele tinha no ataque a seus adversários políticos. Ele também é conhecido como o primeiro governador do Rio de Janeiro, na época, em 1960, o estado da Guanabara. Ele também é conhecido por professar as ideias liberais, né, dado, inclusive, o seu vínculo com a UDN, a União Democrática Nacional. Carlos Lacerda é um expoente daquilo que a gente reconhece como liberalismo conservador, é um expoente também do anticomunismo, tema que, inclusive, o Alan pesquisa muito bem, e é curioso, né? Porque o Carlos Lacerda, um primeiro aspecto que a gente tem que ter em mente quando for analisar a trajetória dele, é que a gente não pode ver essa trajetória de vida como algo linear. Porque se a gente for pegar o início da formação política do Carlos Lacerda, a gente, às vezes, toma um susto, porque ele militava pelo PCB, ainda que não tenha um registro oficial no partido. A maioria dos amigos dele de adolescência eram comunistas, os tios dele eram comunistas, o pai dele foi militante da Aliança Nacional Libertadora, o Carlos Lacerda militava pela Juventude Comunista do Brasil, ele tinha uma relação muito próxima com membros do partido,
e foi só ali no final da década de 30, especificamente a partir de 39, quando ele publicou um artigo a respeito da história dos comunistas, que ele começou a criar, digamos assim, uma espécie de desentendimento com o PCB. Até que, ainda nesse ano, o Comitê Central do Partido decidiu que os seus membros deveriam romper totalmente os vínculos com Carlos Lacerda, partindo da tese de que o artigo que ele publicou na revista Observador Econômico, ligado ao Ministério da Fazenda, teria sido um artigo que teria denunciado nomes de certas lideranças comunistas e que teria resultado na prisão, inclusive, de membros do partido. Isso a gente pode também discutir mais à frente, mas o que é interessante é observar isso, né? O Carlos Lacerda ele sai de uma militância muito significativa pelo PCB, pela Juventude Comunista, e aos poucos ele começa a ter alguns desentendimentos com o partido, em particular desentendimentos com Luiz Carlos Prestes, a maior liderança comunista desse período, e aí ele se torna como uma liderança anticomunista, né? Esse é um aspecto muito interessante também para a gente pensar que essa trajetória de vida do Carlos Lacerda, assim como qualquer trajetória de vida, ela não pode ser vista como um fenômeno linear, né? Como se ele tivesse predestinado a ser determinada coisa. Na verdade, tem essa ruptura com o PCB mostra que não existe nenhum tipo de linearidade nesse processo. Ele também foi uma liderança bem destacada no campo jornalístico, né? E aí é o link que a gente faz com a área de comunicação. O Carlos Lacerda, ele se projetou politicamente através do jornalismo, ele foi articulista, ele foi colunista de diversos jornais, ele escreveu para jornais estando no exterior, ele, por exemplo, visitou países do leste europeu, no período em que estavam dominados, administrados por governos comunistas. Ele foi para a Argentina, foi para os Estados Unidos, foi para a França, ele circulou por vários países como correspondente de determinados jornais, então ele teve um conhecimento, digamos, in loco dessas questões e pôde se debruçar sobre esse tema. Um outro aspecto também que eu acho que é interessante da gente pensar digamos assim, na relação que o Carlos Lacerda mantinha com as instituições. Ele era considerado, por muitos dos seus pares, como um político que defendia a democracia, que defendia a liberdade de imprensa, só que esse compromisso, muitas das vezes, era algo instrumental, né? A gente sabe que, na oposição que ele fez aos governos do Getúlio Vargas, do JK e também do João Goulart, muitas das vezes adotava uma retórica e um comportamento, de certa forma, autoritário, incitando os militares a intervirem no processo político e adotando sempre uma perspectiva de resolução dos conflitos pela via da violência, né? Ele acreditava que a República de 46 já tinha nascido de uma maneira muito frágil, muito associada ao Estado Novo, com uma série de vícios. Então, na perspectiva do Carlos Lacerda, assim como do seu próprio partido, da UDN, a República já teria nascido com vícios que tornavam ela ilegítima. Então, para poder combater esses vícios da República de 46, seria possível, seria justificado você adotar métodos excepcionais e métodos violentos, como a intervenção militar. Bom, a imprensa também tem uma relação muito grande, né, com esse objeto. Os anos 50, digamos, o período em que Carlos Lacerda se projeta, se torna a maior liderança da UDN aqui no Rio de Janeiro,
é justamente o período que é considerado pelos jornalistas como a sua fase áurea, né? Como os anos dourados, um período em que correspondeu à profissionalização do jornalismo, a introdução de uma série de elementos inovadores no jornalismo carioca e brasileiro, mas também um período idealizado, né? Se a gente for pegar esses discursos dos jornalistas, a gente observa que eles têm uma visão muito idealizada, como se a imprensa tivesse uma relação sui generis, intrínseca com a democracia, e como se os jornalistas e os jornais discutissem a política num lugar neutro, né? Como se os jornais pairassem acima dos conflitos e não tomassem partido de um ou outro projeto político. Essa visão idealizada, ela é interessante de se pensar, porque ela baseia também essa memória dos jornalistas sobre o Carlos Lacerda. Apesar desse personagem ter incitado diversas vezes os militares a intervir, ter aliciado ministros da guerra, da defesa, vice-presidentes, como Café Filho, para que eles derrubassem o presidente da República, na memória dos jornalistas, isso é minimizado, né? O que acontece? Na memória dos jornalistas, se privilegia a fase que Carlos Lacerda saiu dessa postura golpista e passou para uma postura de oposição a regimes ditatoriais, como ocorreu a partir de 64, com a instauração da ditadura militar. E algo que eu estou observando na pesquisa, que está bem no início, né? Ainda estou no primeiro capítulo dela, da dissertação, é que essa memória sobre o Carlos Lacerda, ela está associada a um movimento que jornais e jornalistas fizeram, a partir de meados dos anos 70, para se desvincular do regime militar, né? Vários jornais e jornalistas que apoiaram o golpe de 64, que apoiaram a instauração de um regime militar, alguns que, inclusive, apoiaram os expurgos, as torturas, as perseguições políticas, como o Globo e o Estado de São Paulo. A partir de determinado momento, quando a censura se tornou mais forte, mais institucionalizada, sobretudo a partir de 68, né, com as 5, eles começaram um movimento de se desvincular do regime militar, como se a imprensa fosse sempre democrática e fosse sempre opositora a regimes ditatoriais. E é justamente nesse movimento que se insere a memória do Carlos Lacerda, né? Ele falece, como eu já disse, em maio de 77, num período em que o regime militar já havia anunciado a proposta de iniciar uma abertura lenta, gradual e segura. Já havia uma discussão muito grande sobre a lei de anistia, né, publicada só em 79. Havia expectativa também da volta dos exilados, e boa parte da imprensa tinha aderido à oposição ao regime militar. E aí, nessa memória, como eu já falei, se ignora que Carlos Lacerda foi um dos maiores contribuintes e citadores da instauração do regime militar no país, né? Ele deveria caráter transitório, expurgar os túlios do Estado Novo, mas que, como a gente sabe, né, acabou não se tornando tão transitório assim. Durou pelo menos 21 anos, esse regime. E aí é o grande paradoxo da história, da trajetória de vida do Carlos Lacerda. Ele que foi um dos maiores militantes, digamos assim, da instauração de um regime autoritário, foi um dos primeiros a serem prejudicados por esse regime. Por quê? Em 64, ele era um dos líderes das pesquisas de opinião para ser o novo presidente do país, o novo presidente da República, e ele tinha essa expectativa, né, de apoiar a intervenção militar para depois sair como a liderança civil daquele movimento. Só que essa expectativa foi frustrada, né? O governo do Castelo Branco prorrogou seu mandato, cancelaram as eleições diretas para presidente da República, e o Carlos Lacerda viu a sua frustração. O maior sonho da sua vida era ser presidente da República, e ele sofreu essa frustração que contribuiu para que ele fosse para a oposição novamente.
Só que, dessa vez, ele não conseguiu honrar, digamos assim, o seu apelido de demolidor de presidente. O mandato dele, ou melhor, a vida pública dele foi encerrada com a publicação do AI-5, em dezembro de 68, e a partir desse momento ele abandonou, não de maneira espontânea, obviamente, a vida pública, e se dedicou a tarefas da vida privada. Ele se dedicou ao mercado editorial, ele tinha uma editora, Nova Fronteira. Ele também continuou publicando algumas entrevistas dele na imprensa, mas ele abandonou totalmente as discussões políticas, né? Não havia mais espaço para isso. Então, eu acho que esse é um grande paradoxo da trajetória dele, né? E que ajuda a gente a pensar também nessas contradições, nesses limites, sobretudo do liberalismo no Brasil. Uma ideologia que, sobretudo nesse ramo, né, partidário da UDN, apesar de apelar a uma retórica pró-democracia, rejeitava a participação política ampliada, rejeitava a extensão do direito de voto aos analfabetos, algo que a gente só conseguiu finalmente em 88, né? Tão demorado. Carlos Lacerda era um dos maiores opositores a essa extensão do direito político. Então, esse liberalismo, com uma série de contradições, ele precisa ser melhor analisado, a meu ver, e eu acho que a análise da trajetória de vida do Carlos Lacerda permite a gente fazer isso, né? Assim como também as contradições da própria relação da imprensa com o campo político. Bom, isso é o que eu tinha para falar inicialmente, né? Acho que a gente pode discutir mais agora no debate. Ô Fabrício, e assim, eu quero só deixar registrado, né? Porque como a gente vai depois colocar essa live no YouTube, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que há sobre os professores de história, sobretudo, essa questão de que todos os professores de história são esquerdistas e só pesquisam à esquerda, né? É importante a gente sinalizar que há inúmeros professores de história que estão pesquisando as direitas também. Você, o Alan, o JJ são parte desse grupo. Inclusive, vocês têm uma associação, um grupo, né, de estudos para os estudos da direita no Brasil, e eu gostaria de dizer aqui que é fundamental isso, que as pessoas entendam isso, né, que nós, professores de história, a gente não estuda apenas, né, um lado político, né? A gente não estuda só as esquerdas, a gente estuda as esquerdas, a direita, centro-direita, e a gente consegue transitar bem, né, nesses vários caminhos da vista do estudo político, né, no cenário brasileiro. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro para as pessoas, porque dá sempre aquela impressão de que o que eles estão produzindo na academia? É só conteúdo esquerdista? Não, a gente está produzindo uma série de saberes, né? Os nossos saberes são extremamente múltiplos. E, nesse sentido, a tua fala é muito importante para a gente conhecer uma personagem, história fundamental para a gente entender o discurso da direita, né? Sobretudo aí quando a gente para pensar nos anos 50, nos anos 60, essa importância do discurso para o golpe de 64, e aí é interessante, né? Porque o Carlos Lacerda fez toda a artimanha dele de articulação, pensando que ele fosse colher os louros lá na frente, ele não consegue, porque o AI-5 vem e sulapa ele, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque e aí o papel da mídia, como a mídia, né? E aí a gente pensar nessa produção de conteúdo, tanto da televisão, a televisão já era um sucesso nos anos 50 e 60, o rádio também, né? A gente tem aí o cinema. Então, essa mídia ela vai ser importante para as construções sociais desse imaginário, não só político,
mas, sobretudo, social, né? Quem são esses malditos comunistas, comedores de criancinha? Eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente deixar claro aqui, que a gente está estudando também sobre o pessoal da direita, tá? Antes de eu passar a fala para o Alan, que eu tenho certeza que ele tem uma série de questões também para colocar, eu queria só que você explanasse um pouquinho mais, o Fabrício, sobre essa questão da imprensa, né? Porque hoje, graças a Deus, isso não acontece mais. A imprensa não interfere nas formações, no ideário, no imaginário social e político do Brasil. 2020, isso não acontece mais, né? E aí eu queria que você conversasse com a gente um pouquinho sobre, eu acredito que você tenha tido acesso já aos jornais da época, porque é a tua área, né? E o que aparece para você, por exemplo, no contexto do próprio liberalismo, né? Porque é interessante que as pessoas falam, olha, eu sou liberal na economia e sou conservador nos costumes. Caramba, isso é de uma contradição absurda, porque o conceito raiz, estou falando desse conceito Nutella, não, a gente está falando do conceito raiz, né? Ele te dá liberdade de tudo, inclusive no costume, né? Está lá atrás. E aí, o que você viu em relação a essa questão? Não sei se você já está nesse ponto ainda da pesquisa, mas essa partezinha desse liberalismo, né? Tanto na questão dos costumes, quanto na questão da economia. Você pode explanar para a gente? Você já chegou a algumas informações sobre? Sim, sim. O liberalismo, assim como qualquer ideologia, ele sofre uma série de reapropriações em determinados contextos, né? Você tem, digamos assim, a receita de bolo do que é ser liberal. Então, a gente pode pegar os estudos do John Locke, do final do século XVII, John Stuart Mill, século XIX, ainda no século XVIII, o Adam Smith, né, na pegada mais do liberalismo econômico. Só que a gente sabe que as ideias circulam e elas são ressignificadas em cada contexto. Então, o próprio liberalismo ele pode ser uma ideologia mais à esquerda ou mais à direita. Depende de quais grupos sociais e quais interesses estão em jogo no processo de apropriação dessa ideologia. Se a gente pegar o início do século XIX, quando o Brasil se torna independente, você tinha ali uma ala mais radical, que tentava conciliar elementos clássicos do liberalismo com a própria democratização da vida política, né, se apropriando muito das ideias do Jacques Rousseau, mas você também tinha um liberalismo mais à direita, que já tentava restringir essa noção de liberdade ao campo econômico, aos proprietários, né? E não é à toa que a gente tem o voto censitário no século XIX, e a questão da igualdade muito restrita ao plano jurídico. Então, o liberalismo ele não é uma coisa só, né? Nem em termos de ideias, nem em termos de apropriação que se faz dessas ideias. E no Brasil, o que vingou foi muito essa leitura conservadora e direitista do liberalismo, né? O liberalismo radical, ele praticamente é ignorado já em meados do século XIX, e quem dirá no século XX. A UDN, que era o terceiro partido, né, em termos de força política, na República de 46, perdendo para o PTB e para o PSD, era um partido, né, liberal na sua raiz, e era um partido extremamente conservador. E era um partido que tinha uma relação muito contraditória com a democratização da vida política, que rejeitava, em boa parte, a ampliação dos direitos políticos, que rejeitava também a ampliação de direitos econômicos, por exemplo, a questão da reforma agrária, que era um tema muito sensível, né, no início da década de 60. Então, sem dúvida, era de um liberalismo conservador. Eu não vejo isso como algo contraditório, né? Se a gente for pegar o liberalismo na essência, ele nasce com uma proposta revolucionária
de ruptura com o absolutismo. Só que, segundo René Rémond, já no início do século XIX, quando os setores médios e as elites europeias viram os efeitos que a agenda liberal poderia causar, de ampliação de direitos, eles já botaram logo o pé no freio e falaram, opa, calma aí, muitos direitos, mas para quem? Vamos reduzir esses direitos aí. Então, já no início do século, você tem uma direitização, um movimento de apropriação mais conservadora do liberalismo. E no século XIX, isso no Brasil é predominante, né? Eu não vejo como algo contraditório, mas, sem dúvida, é algo que limita, né, as potencialidades dessa ideologia. Alan? Porque se torna algo muito rasteiro, né? Falar de uma ideologia. Eu, assim, acho que eu sou suspeito a falar porque as nossas discussões, né? A cada 15 dias a gente entra numa discussão, né? Faz reuniões de grupo para poder discutir textos e a gente está em sintonia, né? Com as nossas leituras, né? Da história política, da história das direitas no Brasil e na América Latina. E a gente vem aprendendo muito e discutindo juntos, trocando figurinhas. Um dos personagens históricos, né, que eu faço na minha pesquisa, da especialização, que era um anticomunista ferrenho, né, era o Alceu Amoroso Lima, né, que tem alguma ligação com Carlos Lacerda, porque foram amigos, né, e inclusive parece que o Carlos Lacerda foi catequizado pelo Alceu Amoroso Lima, né. O Alceu Amoroso Lima foi um grande poeta, né, literato brasileiro que escrevia, e jornalista, né, escrevia nas suas colunas no jornal, fazendo algumas críticas, e escrevia com o pseudônimo de Tristão de Ataíde. Né? Então, de certa forma, os objetos de pesquisa, né, os pesquisados das nossas pesquisas, elas acabam se cruzando, fazendo esse crossover na história, né? O que é muito interessante. O Fabrício veio falando sobre a questão do papel da mídia, né, nisso tudo, nessa construção que o Carlos Lacerda também ajudou, né, a criar, e a própria mídia que apoiou o Carlos Lacerda ajudou a criar, que é a desassociação de posições políticas durante a história. E eu acho que para que todos que estão nos ouvindo agora, né, nos assistindo, devem provavelmente se lembrar de algumas semanas atrás, né, o JN, Jornal Nacional, ao vivo, fazendo uma ode, uma homenagem à democracia, né, falando sobre a democracia, rasgando pano para a democracia, quando, na verdade, a gente sabe que a Rede Globo, né, através do jornal o Globo, à época, o conglomerado, né, midiático que era administrado pelo Roberto Marinho, na época, apoiou o fim da democracia, né, e ajudou a financiar o golpe, né, de 64. Então, e hoje, infelizmente, para quem não tem a ligação com esse assunto, né, não tem esse contato com esse tipo de assunto, acaba, por exemplo, se surpreendendo e achando uma posição muito bacana da mídia atualmente. Nossa, olha, está de parabéns a Globo. É óbvio que o meu inimigo, por exemplo, atualmente, politicamente falando, é o governo atual. Então, o inimigo do nosso inimigo é nosso amigo, né, meio que temporariamente. Mas a gente sabe que, na verdade, a mídia, particularmente a Rede Globo, né, ela é oportunista. Ela está do lado dela, não é nem do povo, nem dos trabalhadores, nem da presidente. Enfim, ela vai estar sempre no grau de oposição. Né? Eu acho que é importante frisar que tem essa máxima, né, que eles dizem, governo, sou contra. Né? Os jornalistas têm essa máxima, né? Eles sempre buscam ter esse critério de criticidade, né, contra a mídia. Então, ao mesmo tempo que para muita gente foi histórico, para nós é um mero hora a hora. Olha só quem está falando, né? Parece que está jogando para debaixo do tapete todo um histórico, né, de corrupção também, de apoio a associações antidemocráticas, né, e que atualmente democrático, né, levantando
na bandeira democrática, antifascista e tal, mas que no passado, nem tão longe assim, era apoiadora, né, desses inimigos atuais. Enfim, só para fazer esse paralelo, né, como que a história do Carlos Lacerda, ela tem uma ligação também com os dias atuais, com essa trajetória, né, do Carlos Lacerda, porque, vejam, um jovem comunista, né, um jovem com ideais comunistas, acaba se tornando um político, né, que acaba alçando o voo como governador, primeiro governador do estado da Guanabara, né? Como o Fabrício lembrou, ele esteve vinculado a algumas tentativas de golpe até antes de 64 mesmo, em 55, né, por exemplo, que foi necessário deixar o lote, botar para correr, né, os golpistas, né, colocar eles cada um na sua ordem, né, e o Carlos Lacerda teve que se exilar, né, teve que pedir asilo a Cuba, né, a ir para os Estados Unidos depois, enfim, dar aquela volta ao mundo para poder desassociar um pouco a figura dele, né, até a maré acalmar. Então, assim, o Carlos Lacerda foi um jornalista, um político que acabou se tornando, ao fim da vida, uma pessoa frustrada, né? Uma pessoa frustrada com a política que ele ajudou a criar, né? Com aquele ideário político que ele ajudou a criar, que ele muito defendeu, né? E como que você enxerga, Fabrício, nos dias atuais, como que a mídia atualmente, qual o papel da mídia como eu posso dizer? Porque eu estou tentando resumir a situação, né? Vamos lá. A mídia, assim, no final da vida de Carlos Lacerda, teve essa defesa, né? Teve que manter esse discurso, até porque, assim como Carlos Lacerda, muitos desses jornalistas também tiveram o mesmo posicionamento que ele durante a trajetória dele. No entanto, Carlos Lacerda foi tomado como bode expiatório, né? Como o cara que estivesse à frente, na vanguarda dessa luta por um ideal militarizante, por exemplo, pela questão da intervenção militar, enfim, coisas que muitos jornalistas não tinham coragem de fazer. Hoje, atualmente, né, os jornalistas mantêm ainda, de certa forma, esse ideário, mas por baixo dos panos? Será que você consegue enxergar como que eu posso dizer? Se o Carlos Lacerda estivesse vivo hoje, haveria muitos apoiadores dele, defensores dele atualmente, na mídia atual? Olha, acredito que não, né? Porque são contextos muito diferentes. Se a gente pensar anos 50, anos 60, a gente estava em Guerra Fria, né? Então você tinha a maior ameaça para essa grande imprensa liberal e para as elites, de maneira geral, era o comunismo. E não era uma ameaça pequena, né? Quando a gente fala na exploração política do medo do anticomunismo, a gente também precisa considerar que, de fato, era uma ameaça e as pessoas que viveram aquele período sentiam isso como algo bem relevante nas suas vidas. Não só em termos políticos, mas também em termos culturais, né? E aí o anticomunismo católico, por exemplo, é um bom exemplo disso. Hoje em dia a gente já não tem esse perigo tão grande, apesar da retórica e do imaginário anticomunista terem sido reatualizados, sobretudo pela extrema-direita, mas também por parte desses setores ultraliberais que fizeram campanha pela deposição da ex-presidenta Dilma. Então, eu vejo que essa relação da imprensa com a democracia, hoje em dia, ela é um pouco mais sólida do que era nos anos 50 e 60, né? Dado que a polarização política ela não está tão grande como ocorreu naquele período. Agora, há ainda uma idealização dessa relação da imprensa com o campo político. Essa construção de um lugar de observador neutro, que paira acima dos conflitos, que não toma partido, supostamente não toma partido, e apenas defende as liberdades, né? Sobretudo a liberdade de expressão, que interessa diretamente à imprensa, mas também a democracia, de uma maneira geral. Essa imagem ela serve para um determinado propósito, né?
que é justamente fazer política sem ser acusado de fazer política. É tomar partido sem ser acusado de tomar partido. E isso você não precisa fazer de maneira escancarada para surtir efeito. Na comunicação social, tem dois conceitos que são muito centrais e que, infelizmente, a historiografia não incorporou a contento, que são os conceitos de agendamento e enquadramento. Né? No agendamento, segundo a comunicação social, segundo autores que pensaram nessa questão já nos anos 70, você tem um processo mediante o qual a imprensa, a mídia de maneira geral, né, não só jornais, mas também televisão, rádio, filmes, definem sobre o que o cidadão, o que o indivíduo vai pensar. Né? E, num segundo momento, você tem um processo de enquadramento, né, o framing, que aí é como pensar sobre esses assuntos, sobre esses objetos. E aí a gente pode pegar um exemplo, não tão atual, que é a reforma tributária. Quer dizer, na verdade, é um tema atual, né, que ainda se discute, ainda que bem menos do que a pandemia. A reforma tributária, a partir dos anos 90, principalmente, era um tema muito agendado, muito discutido na imprensa. Só que, nessa discussão, a imprensa já fazia um enquadramento que ressaltava determinadas interpretações em detrimento de outras. Exemplo, quando se discute reforma tributária ainda hoje, geralmente se tem uma interpretação de que o Estado brasileiro é muito pesado, de que a gente paga muito impostos, e que isso pesa no bolso dos empregadores e, inclusive, afasta, inibe investimentos estrangeiros. Mas a gente não discute, ou melhor, a imprensa não discute a estrutura regressiva da carga tributária brasileira, que pesa muito mais sobre o consumo do que sobre a renda. Então, relativamente, os pobres pagam muito mais impostos do que os ricos. Esse aspecto da reforma tributária, da possibilidade de uma mudança de uma estrutura regressiva para uma estrutura mais progressiva, que incida mais sobre a renda e não sobre o consumo, ela é totalmente marginalizada do discurso da imprensa sobre esse tema, né? Então, a forma de fazer a política da imprensa, muitas das vezes, ela é, digamos, não explícita, né? E a forma como a imprensa enquadra esses temas, reforma tributária, reforma da Previdência, a própria pandemia, entre outros temas, já está implícito nisso uma forma de fazer política, né? Ainda que de maneira não explícita. Então, voltando um pouquinho à pergunta, a imprensa ainda toma partido, né? Assim como tomava nas décadas de 50 e 60. Só que faz isso supostamente num lugar neutro, né, que tenta legitimar justamente essa interferência política, essa interferência no debate público e a própria construção da agenda pública, só que faz isso de uma maneira muito mais sofisticada e mais sutil. Ô, Fabrício, é interessante essa tua fala, porque a gente... Desculpa, vai lá. Quem vai, Não, pode Alan? falar. Eu ou você? Pode falar. De vez em quando dá o delay vai aí. Vai a ler. Ô, Fabrício, o que é muito bacana na tua pesquisa é a gente... Que aí eu acho que é fundamental a gente entender o tempo no qual a gente está inserido, né? Eu acho que é fundamental entender isso. Você falando em relação ao discurso anticomunista foi bem interessante, porque anteontem eu estava aqui embaixo, desci um pouco para poder ligar o carro, meses sem sair com o carro, então fui dar uma ligada no carro, encontrei um amigo, apoiador do nosso presidente da República, e a gente estava conversando, e aí, no decorrer da conversa, eu perguntei para ele, sério, que tu acredita mesmo que os comunistas vão invadir o Brasil? Ele olhou para minha cara com a maior convicção do mundo. Sim, eu acredito. Eu falei, tá, tudo bem. Mas você consegue entender
o contexto histórico, né, do surgimento do capitalismo, dos ideais socialistas, dos ideais comunistas. Você consegue entender essas trajetórias históricas? Ele virou para mim e falou assim: não, eu não entendo, não, mas os comunistas vão, a China vai invadir o Brasil, os comunistas vão nos pegar. E aí eu fico pensando muito nessa questão da nossa mídia, e aí, sobretudo, quando a gente para pensar um pouquinho nas eleições de 2018, que foram muito polarizadas, pensar essa circulação de ideias, né? E aí eu gosto muito desse conceito de circulação de ideias do Sérgio Gruzinski, né? Que a história acontece ao tempo e ao mesmo tempo. Como essa circulação de ideias vai ser importante para a gente conseguir entender, e a mídia aí, nessa construção do discurso, porque assim, eu fui orientadora do Alan na pós-graduação com a temática dele. E aprendi muito junto com o Alan, né? E aí eu fico pensando, né, como é que esse imaginário social ainda do anticomunismo, sobretudo a partir dos anos de 2018, com aquelas eleições tão polarizadas, né, ainda interferem nesse imaginário social, né, nesse coletivo hoje. Porque, embora, como você bem colocou, embora seja um grupo ainda pequeno e a gente esteja numa outra conjuntura, né, ainda tem esse pequeno grupo, ele ainda acredita fielmente nisso, né? E aí, o que você veria em relação a isso? Como você consegue imaginar, dentro dos seus estudos, claro, mas pensar ainda nesse papel da mídia, né, dessa mídia que ainda coloca essa ideia de que, olha, os comunistas estão vindo. Como você vê isso, Fabrício? Sim, acho que, em primeiro lugar, é interessante a gente ver como que o discurso, a retórica anticomunista é de longa data, né? Sim, sim. Pelo menos a gente precisa pensar na insurreição comunista de 1935, sim, chamada pejorativamente intentona, né? Intentona comunista. Então, desde 1937, se não me engano, os próprios militares já começaram a comemorar a derrota, né, dessa tentativa de golpe invasão, comunista. Então, foi um trabalho de longa data feito pela imprensa, feito pelos militares, feito pela Igreja Católica, de combate às ideias comunistas e ao comunismo em si, né, como ideologia e como proposta de transformação da nossa realidade. Agora, quando a gente pensa no anticomunismo hoje, digamos assim, de uma maneira mais crítica, talvez espante a densidade, a adesão que ainda se tem a essas ideias. Só que eu acho que a gente precisa pensar que a política ela é feita não com base principalmente em racionalidade, mas muitas das vezes na emoção, né? Na questão subjetiva, nos discursos que apelam muitas das vezes para questões de valores, de costumes, e ainda que a gente reconheça, nós, né, que estudamos o tema e que frequentamos o espaço acadêmico, ainda que a gente não veja uma ameaça efetiva de uma revolução comunista, ou que reconheça, por exemplo, os governos do PT como governos socialistas, ainda assim, esse discurso ele pega, né? E eu acho que aí não é nem tanto a imprensa periódica, os jornais, a TV, mas, sobretudo, as redes sociais. Acho que as redes sociais, que são um espaço novo, né, elas foram fundamentais na propagação dessa retórica anticomunista, né, na construção de certas teorias da conspiração, né, de que, por exemplo, o Brasil ia virar uma Cuba, ia virar uma Venezuela, né? Eu acho que as redes sociais tiveram um papel fundamental na propagação dessas teorias, e aí não é à toa que a gente tem no centro dos conflitos políticos hoje a temática da fake news, que também é uma temática nova, né? Se a gente for pensar
na dimensão que os boatos tomam. Não é que não existiam boatos e notícias falsas antigamente, mas a proporção que isso toma hoje em dia, através das redes sociais, do WhatsApp, é muito grande. Maior. Então, eu acho que a gente tem que considerar tudo isso em conjunto. Agora, o ponto central, a meu ver, é a percepção de que o comunismo ele poderia alterar de forma muito substancial os valores sobre os quais se baseia a nossa sociedade, né? Então, você tem geralmente uma associação entre direitos humanos, movimento LGBT, movimento negro, movimento indígena. Geralmente, o anticomunismo, hoje, ele coloca tudo isso no mesmo pacote, como se tudo isso representasse em conjunto uma agenda anticomunista e de transformação estrutural da nossa sociedade. Então, talvez menos do que o perigo em si, eu acho que o interessante é a gente perceber justamente em relação a quê? O que está associado a essa retórica anticomunista, né? Quais são os valores, os interesses que estão em jogo aí? Então, puxar um pouco mais para o lado da subjetividade e dos valores do que pensar necessariamente na coerência ou não desse medo. Não sei se respondi a né? pergunta. Porque a Lê estava... Fala, Alain. Eu ia fazer apenas um comentário, né? Depois um questionamento. Com relação ao comentário, né, do que ele falou, eu acho que nas minhas leituras também, né, eu pesquiso mais precisamente o anticomunismo católico, né, clerical. No entanto, a gente, obviamente, tem que fazer as leituras básicas para entender o que é o anticomunismo, para depois se especificar, né, no meu caso. Eu enxergo, né, que hoje o brasileiro, né, os brasileiros, alguns cidadãos não. E caiu. Mas ele saiu só a imagem. Gente, ao vivo, né? Acontece. Quem sabe faz ao vivo. Pois é, e o Alan já está voltando, porque é ele que domina essa imagem, né? O Alan é o meu aporte técnico. Mas, Fabrício, eu penso que assim, é extremamente importante a gente trazer essas temáticas para as pessoas que são leigas, né, começarem a entender a dinâmica dos nossos aspectos políticos no Brasil, né? Eu acho que até a questão da própria internet, das fake news, eu acho que é muito fruto do desconhecimento das pessoas, né? E além do desconhecimento, por vezes a falta de ter o diálogo para se conhecer, né? Para se aprender sobre. O Alan voltou. E aí, eu acho que isso é muito interessante a gente pensar, por exemplo, porque quando a gente fez a proposta do Múltiplos Saberes, a nossa ideia era justamente essa: levar um conhecimento de uma forma acessível, com um linguajar fácil, que as pessoas tivessem realmente um entendimento daquilo que a gente está falando, né? E isso foi fundamental para que o projeto continuasse e pudesse receber pesquisas como a sua, né? Eu acho que isso é fundamental, porque o desconhecimento faz com que as pessoas continuem replicando as informações lá do tiozão do WhatsApp, né? Então, é bem substancial hoje em dia. Fala, Alain. Eu falava anteriormente da questão de que eu enxergo hoje em dia, né, através das minhas leituras também, né, das pesquisas que eu faço sobre o anticomunismo, que o brasileiro, né, os cidadãos brasileiros, não, os profissionais de suas áreas, eles acabam enxergando hoje uma Guerra Fria que terminou lá na década de 90, né? 90, pois é. Uma Guerra Fria que acabou na década de 90. Né? E só existe, né, essa ideia do comunismo existe como retórica na cabeça dessa elite do atraso, né? Dessa elite atrasada. Lá né? do G7 E também Souza. Dessa massa que, infelizmente, é moldada, né,
por essa elite, né? Quer seja midiática, né? Quer seja parlamentar, porque já foi descoberto que a maior parte dos disparos de fake news provém da Brasília, com dinheiro público, incentivos, né, de impostos da população sendo usados como recurso para o escritório do ódio, né, que já tem como liderança, segundo as fontes do Ministério Público, o filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, como líder do escritório do ódio, em que ele utilizava robôs em celulares vinculados à internet com disparos. Então, veja, aquele seu amigo, aquele seu tiozão do grupo da família, né, aquela sua tia, aquela sua vizinha chata pra caramba, que fica compartilhando, botando textão, aquilo tudo, né, é fruto de algo planejado, muito bem planejado, que é para justamente chegar até você, até o ódio que você vai sentir daquilo dali é planejado. Até a raiva que você vai sentir daquilo que está sendo dito ali, que você fala, como é que é possível um ser humano acreditar nisso? Mas isso daí é justamente a desestabilização das pessoas sensatas, minimamente, faz parte do projeto dessa direita radical, né? Que inclusive o Carlos Lacerda fez parte, né? Que é o tema atual que a gente está... É óbvio que, vejam bem, Carlos Lacerda não disparava no WhatsApp, tá, gente? O cara morreu em 77. Se ele tivesse vivo hoje, ele teria 106 anos. Então, vamos lá, pelo amor de Deus. Não vamos... É só para vocês entenderem que essa ideia da direita, né, essa ideia da direita radical, essa direita raivosa, que vai na tribuna, que faz seus discursos, que através da mídia tenta derrubar parlamentares, tenta derrubar presidentes, isso é uma representação que Carlos Lacerda é um dos representantes mais brilhantes desse tipo de procedimento, né? Que hoje em dia, que a gente hoje em dia tem, porque veja bem, Bolsonaro nunca foi considerado um deputado polido. Onde é que vocês já viram um deputado Bolsonaro sendo amável, fraternal, respeitoso, como deputado? Não estou nem dizendo como presidente, porque aí como presidente é aí que descambou tudo. Só para vocês terem uma ideia de como esse tipo de postura política, ela não é atual. Essa raiva, Agora, toda essa raiva ela tem fruto nesse discurso que a gente está discutindo aqui do anticomunismo, por exemplo, que hoje em dia não há ameaça comunista nenhuma. Qual é a preocupação dos cubanos? Qual é a preocupação dos chineses, dos norte-coreanos? Qual é a preocupação dos venezuelanos? São outras. Dos vietnamitas, de invadir o Brasil, dos venezuelanos invadirem. Agora, o próprio conceito de comunismo, quando a gente define historicamente o que é o conceito de comunismo, e a gente compara com as políticas implementadas, né, os sistemas políticos implementados nesses países que eu citei, a gente não tem comunismo em nenhum deles. Exatamente. Minimamente isso daí. Mas aí é uma discussão muito longa, né, que e a gente já cria outra live, tem que né? ser feito, também tem que se colocar no papel, porque... Exatamente. E assim, a pergunta que eu queria fazer pro Fabrício, que eu acabei caindo, né? Aqui minha internet está, enfim, está complicado. Eu queria fazer, na verdade, é que ele falasse um pouquinho sobre um dos acontecimentos mais importantes e que deram notoriedade mundial, né, de certa forma, para o próprio Carlos Lacerda, que foi o atentado da Rua Toneleiros. Uhum. Sim, sim. Ali foi, digamos, o momento de coroação, né? Da ascensão política e eleitoral do Carlos Lacerda. Ele sofreu uma tentativa de assassinato, né? Quando estava voltando para casa, na sua residência em Copacabana. Só que, ao invés de acertarem o tiro no Carlos Lacerda, acertaram num guarda pessoal dele, que era um major da aeronáutica, que fazia a sua segurança. E aí, depois de se fazerem algumas investigações, ou melhor, antes mesmo, né, de se realizarem as investigações, o próprio Carlos Lacerda explorou politicamente o episódio para acusar o governo, particularmente Getúlio Vargas, de ser o mandante daquele atentado. E aí ele
usou esse episódio para poder ampliar suas críticas, radicalizar suas críticas políticas ao governo federal. Antes mesmo de se descobrir que o mandato, né, para que houvesse esse assassinato do Lacerda partiu da guarda pessoal do Vargas, antes mesmo disso, Lacerda já estava se articulando com militares, muitos deles, inclusive, ligados à ESG, a Escola Superior de Guerra, muitos ligados ao Partido Internacionalista Liberal, do Clube Militar. Ele já tentou se articular com esses militares no sentido de depor o Getúlio Vargas. Finalmente, ele também tentou se articular com o vice-presidente, o Café Filho, para que ele tomasse o lugar do Getúlio Vargas. Então, ele não esperou nenhum tipo de resolução final das investigações e já se adiantou pedindo impeachment primeiro, algo que ele já vinha fazendo atentado, mas depois radicalizou isso, a imprensa, né, fazia isso no seu jornal A Tribuna da Imprensa, fazia isso em outros jornais, como o Globo e o Estado de São Paulo, que davam muita visibilidade ao Carlos Lacerda, fazia isso no rádio, por exemplo, na Rádio Globo, fazia isso na própria televisão, que estava ainda no seu início, né, da sua história, mas que já atingia um determinado público, e ele foi o grande, digamos assim, precipitador da crise do governo Vargas, que acabou, né, cometendo suicídio, adotando essa saída dramática para um conflito político. Agora, acabou que, se isso projetou a imagem do Carlos Lacerda, ele saiu desse episódio sendo acusado como o principal responsável pelo suicídio do Getúlio Vargas. Não é à toa que ele saiu fugido do Brasil, né? Como o Alan já disse, ele acabou tendo que ir para Cuba, depois foi para os Estados Unidos, exilado. A sede da Tribuna da Imprensa foi alvo de uma série de ataques organizados pelos seguidores do Getúlio Vargas. Houve uma comoção popular em várias capitais do país, ataque à Embaixada dos Estados Unidos, ataque a várias sedes de jornais que faziam oposição ao governo, e ele teve digamos, essa associação bem negativa, né, como um demolidor de presidente, mas também como um político que radicalizou tanto o seu ataque, a sua retórica, que acabou promovendo um assassinato. Na defesa dele, né, nos livros de memória, ele diz que quem foi assassinado não foi Vargas, foi o Rubem Vaz, né, foi o major da aeronáutica. Ele tenta se defender dizendo isso, ele questiona, inclusive, a autoria da carta-testamento, mas, enfim. E outra coisa que é interessante nesse episódio é que, apesar dele ter sair correndo do Brasil, antes disso, ele se elegeu deputado federal, inclusive com mais uma votação recorde. Ou seja, ele tanto era odiado pelos getulistas, como ele era amado por muitas das pessoas que odiavam Getúlio Vargas, né? Ele era uma figura central nesse clima de polarização política que vivia a política nacional e, sobretudo, né, o Rio de Janeiro, rivalizando ali com o PTB. Alan, você quer colocar mais alguma coisa? Não, na verdade, era para comentar nesse episódio. Eu acho que os questionamentos aqui, se a gente podia ficar a noite toda aqui, né, para discutir essa figura tão emblemática que é o Carlos Lacerda, né? Mas o nosso tempo já está se esvaindo, né? E eu gostaria muito de agradecer, né, a presença do professor Fabrício, aqui o pronto aceite do convite para estar aqui conosco, discutindo essa temática que é muito importante nos dias atuais, porque ela envolve o papel da mídia, né, na política, esse envolvimento que é tão atual, né? E eu gostaria mais uma vez de agradecer aqui, tá bom, meu amigo? Imagina, eu que agradeço vocês, Alan, Alessandra, obrigado pelo espaço.
pela conversa muito prazerosa. Quero mais uma vez parabenizar vocês pela iniciativa. Eu sei que o projeto está dando muito certo, não é à toa que vocês estão atingindo um público cada vez mais amplo. E parabéns para vocês que estão conseguindo quebrar um pouquinho dessas barreiras entre a universidade e a sociedade. Desejo sucesso para vocês. Obrigada, muito obrigada, Fabrício. A gente que agradece realmente você ter topado vir participar e conversar um pouquinho, né, sobre a sua temática. E aí, só para a gente poder encerrar, né, não é de hoje, né, que a gente tem aí atentados para alçar um indivíduo, né, atentados com intuitos políticos ou politiqueiros, né, isso vem de longa data. Mas, assim, quero muito te agradecer, Fabrício, por você ter disponibilizado essa uma horinha aqui com a gente. A partir do momento que a tua pesquisa for avançando, retorne, já quero deixar aqui o convite, tá aberto para que você retorne e traga novas informações para a gente, novos resultados da sua pesquisa. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigada. Volto sim, prazer foi meu. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, boa noite. Caramba, bom aprender o outro lado, né, Alan? Com certeza, como sempre, né? Aquele aulão, né? Que a gente pode discutir tranquilamente, né? A temática. Quando a pessoa gosta do tema, ela consegue discutir assim tranquilamente, de forma bem didática, prazerosa, né? Pois é, e não é uma coisa difícil de se entender, né? Eu acho que até uma pessoa mais leiga consegue compreender bem, né, essas construções políticas, né, do cenário político brasileiro, porque a gente está produzindo ciência, está produzindo pesquisa, e isso é fundamental, né, para que a gente consiga divulgar aí o conhecimento de forma acessível a todas as pessoas. Bom, gente, agradecendo a presença de todos que estiveram conosco hoje, foi um prazer tê-los aqui também conosco mais uma vez. Deixar aqui a nossa propaganda, né, do nosso Espaço Múltiplos de Saberes, aqui em Campo Grande, na Estrada do Monteiro, 244, sala 213. Tá? Após pandemia, a gente vai estar lá, hein, esperando vocês com reforço escolar, preparatório Enem, preparatório militar, preparatório para os concursos de magistério. Então, é isso, gente. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco mais uma noite. Não esqueçam de ir até o YouTube, clicar lá no nosso canal lá para vocês se inscreverem e clicar no sininho para receber as notificações, ok? Muito obrigado mais uma vez. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.